quando você não escuta as opiniões divergentes, você vai seguir na linha de raciocínio que você tem. Só que seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos te auxiliar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui falando o Rômulo Frota, e hoje nós vamos falar das consequências na produtividade quando o líder ou a líder fazem questão de que o time concordem com tudo que ele ou ela pensam, falam ou propõem. Então vamos lá, hoje é mais um tema bastante contraintuitivo, adoro trazer esse tema para vocês. Contraintuitivo significa aquilo que não está muito na direção do que a gente acredita que logicamente aconteceria, como por exemplo, um exemplo de crença que a gente às vezes cai num viés inconsciente. Você pensar, por exemplo, que o profissional, porque ele tem um currículo invejável, fez, vários cursos, várias faculdades, com certeza ele ou ela vai ser uma excelente aquisição para o seu time. Isso é uma coisa que é intuitiva, ou seja, eu acredito que porque ele ou ela tem esse currículo invejável, vai ser com certeza uma excelente aquisição. E, teoricamente, tudo nos leva a crer que seria realmente nesse sentido. Mas a gente vai ver aqui os conceitos que eu trago para vocês de algumas coisas que são bem contraintuitivas, fogem um pouquinho dessa lógica. Eu adoro trazer isso para vocês, porque eu adoro realmente mexer um pouco na mentalidade dos gestores e das gestoras, e no bom sentido, obviamente, trazendo aqui conceitos que realmente para muitas gestores e muitos gestores são realmente novidade. Eu tenho certeza que são para muitos, e eu fico muito contente nisso, não por uma questão de vaidade, mas por saber que estou contribuindo com algo novo de que eles ou elas ainda não sabem. Então vamos lá, vamos avaliar o porquê que isso acontece, mas vamos focar mais num direcionamento onde é que muitos gestores e muitas gestores erram, e a gente vai tentar aqui sugerir um caminho que seria mais interessante para que se seguisse, para que a gente obtenha maior engajamento e produtividade dos times. Olha só, a gente aprendeu lá na matemática, lembra lá da matemática que a gente via aqui qual é a menor distância entre dois pontos? Quem lembra aí? A menor distância entre dois pontos é uma reta. Ficou até quase, né? Ficou até quase uma reta realmente. Enfim, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Se a gente, obviamente, tiver que optar entre esses dois pontos, nós vamos realmente, um atalho é seguir essa reta. Quem é de nós que vai querer fazer, por exemplo, isso daqui, ó, sair desse ponto, fazer uma curva para chegar aqui? Obviamente não, não é verdade? Lembrem aí como é que acontece com o GPS, quando a gente pega esses GPS de celular ou então os aparelhos mesmo, o próprio GPS para o carro. A gente coloca no carro e algumas vezes, dependendo do programa, eles nos mandam pela rota mais curta, porém essa rota mais curta, se não tiver configurado lá direitinho, pode ser que ele tenha apresentado uma rota que tem buracos, ou então ele não saiba que é uma rota que não é tão segura de seguir por causa das situações urbanas das grandes cidades. Enfim, esse caminho, embora seja o mais curto, ele não necessariamente é o mais interessante a ser seguido. Nesse caso do GPS, se essa rua, se essa rota, ela for acidentada ou então for perigosa, obviamente o mais interessante é vir por aqui. Assim como os processos de aprendizado na vida da gente, que obviamente a gente queria que fosse assim. A evolução, a gente preferia que fosse dessa forma, que a evolução fosse linear, mas ela não é linear. Ela faz assim, depois cai, desce, dá a impressão às vezes de que volta para a estaca zero. Enfim, não há linearidade em muitas das coisas. Mas o nosso cérebro, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de adaptabilidade, foi programado desde os nossos ancestrais para que a gente tivesse vários atalhos mentais, para que o cérebro realmente tivesse as decisões mais rápidas, para que a gente conseguisse chegar até onde a gente está. Imagine, por exemplo, os nossos antepassados,
ali os primeiros Homo sapiens, a gente ali sentado ali numa pedra, na selva e tal, e de repente vem uma sombra bem grande. Não ia dar tempo a gente olhar e imaginar essa sombra aqui é o quê? A sombra de uma árvore ou é a sombra de um leão? Quando a gente pensasse no leão, ele já estava engolindo a gente, matando a gente. Então, vários mecanismos a gente ainda traz reminiscências dessa época. O sistema emocional da gente, por exemplo, as regiões mais profundas ali dos cérebros, as regiões mais subcorticais, que trazem ali, por exemplo, a amígdala, que são responsáveis por essa emoção, fazem com que a gente tenha atalhos mentais. Por isso que não é interessante que, quando a gente tiver em uma discussão acalorada, a gente tome algumas determinações ali, porque o racional da gente não está bom naquele momento. O que está dominando mais é o sistema emocional naquele momento, e de uma forma que está ativando ali um sistema de medo e fuga. É o mesmo sistema de medo e fuga dos nossos ancestrais, quando aparecia uma sombra e não ia dar tempo a gente pensar se era a sombra de uma árvore ou a sombra de um leão. Era simplesmente uma sombra e a gente tinha que correr. Então, o nosso cérebro foi programado para essas coisas na época dos nossos ancestrais, mas nós trazemos ainda reminiscências, e muitas dessas reminiscências a gente chama de atalhos mentais. Quais são os atalhos mentais? Quero primeiro que a gente entenda que nós fomos programados para a economia de energia. Sabe aquela situação onde às vezes alguém chega para a gente e diz assim, por exemplo, Rômulo, eu estou numa situação aqui tão complicada, olha, essa situação aqui é a que vai trazer mais benefícios, aí eu tenho que fazer isso. Aí a pessoa vai dizendo vários passos, e chega e diz assim, outra opção, olha, Rômulo, mas também tem essa opção aqui que é mais rápida, mas não tem garantias de que vai dar certo. Mas ela é mais rápida. E a gente tende realmente a olhar para aquela mais rápida, e se ela não for algo assim que tenha uma evidência de que não vai dar certo, a gente opta, não, vamos por essa daqui que é mais simples e nós vamos economizar energia. Então, esses vieses, a gente utiliza, o nosso cérebro utiliza desses vieses, que a gente chama vieses inconscientes, por uma questão de economia cerebral. O nosso cérebro precisa economizar energia. O nosso corpo foi programado para isso, para economizar energia. Então, nas ações que nós vamos fazer, em todas as ações há esse pressuposto, essa regrinha primeira, que é o corpo dizer, vamos economizar energia. A gente vai fazer o melhor que a gente pode, mas vai economizar energia também. Imagina, por exemplo, você está na academia, quem malha aí ou faz alguma atividade física, sabe que às vezes quando você está fazendo uma atividade em grupo, você está ali, se você estivesse sozinho, você estava fazendo ali, por exemplo, um apoio de frente, estava na última e você já imagina, não vou aguentar não, tá bom. Mas se tiver uma outra pessoa do seu lado dizendo, não, vai, gritando, você consegue, aí essa economia do corpo, ela vai por terra e você vai conseguir realmente, porque tem alguém ali lhe instigando. Então, quando a gente acredita que não pode mais, isso é uma economia cerebral, uma economia fisiológica. A gente pode mais do que o que a gente acredita. Quando a gente diz, não, estou no limite, ainda falta um pouquinho realmente para estar no limite. Mas por uma questão de economia, e obviamente muitos não sabem disso, mas faço questão de trazer para vocês. Então, esse viés inconsciente. Mas o que é que isso tem com relação aos gestores e às gestoras? Eu vou ativar aqui os comentários, eu esqueci de ativar os comentários, me desculpem, mas em tempo tá aqui os comentários, quem quiser participar, fique à vontade. Então, o que é que acontece com esses vieses inconscientes na parte da gestão, no que se refere à liderança? Ora, muitos líderes e muitas líderes realmente preferem que todo o seu time concorde com todas as sugestões que ele ou ela fazem. E é óbvio que isso é agradável. Quem é que não quer, na sua sã consciência, não gosta, não sente uma satisfação em que as pessoas estejam concordando? Só que, nesse momento, o seu cérebro também está economizando energia. Porque faz parte daquela programação que eu te disse que o nosso corpo já traz. Mas a gente tem que focar no seguinte. Por uma questão de viés inconsciente,
a gente muitas vezes faz com que não haja divergências sobre o que a gente está propondo. Muitos gestores e muitas gestoras, eu sei porque eu já fiz isso no passado, a gente dá uma determinação, propõe algo, mas propõe de uma forma que você meio que encerra a questão, meio que fecha a questão e não dá espaço para o time se manifestar contra. E eu vou já falar sobre os prejuízos disso, mas eu vou falar de uma outra etapazinha, que é quando a gente está começando a implementar, mas não quer largar o osso e diz que abre espaço, mas fica naquela, abre espaço, não abre espaço. Eu também já fiz isso e sei muito bem como é. A gente abre espaço para sugestão, e as sugestões são propostas e você já vai ali minando cada uma das sugestões, direcionando meio que num roteiro que você acha o mais ideal. E nesse roteiro você não dá espaço para o time participar. E o time se acostuma com isso. O time se acostuma em ver que você está ali tolhendo, e algumas vezes até por uma economia cerebral deles também, obviamente, para que fazer um brainstorm com alguém que não vai acatar as minhas sugestões? É óbvio, faz todo sentido realmente o time também não se interessar em fazer isso. Então, hoje eu tive uma experiência muito interessante com o meu time. Nós tivemos uma atividade que a gente não estava prevendo essa atividade, a gente não estava prevendo essas circunstâncias que ocorreram. Então nós tivemos realmente que bolar ali, fazer um brainstorm para ver como é que a gente ia desenrolar, ia descascar esse abacaxi. E foi um momento bem interessante. Infelizmente não deu para gravar enfim, mas seria algum dia, se eles toparem, se eles permitirem que eu exponha essa reunião, um tipo de reunião como esse, nós vamos fazer para que vocês vejam como é interessante. Cada um tendo oportunidade de dar ali uma ideia e você coletando todas e ali fazendo uma síntese, mas se direcionando para que a sua opção, o seu ponto de vista, seja mais um dos pontos de vista e não o ponto de vista determinante. E a gente vai já falar aqui sobre também as cautelas e sobre a resistência de algumas gestoras e de alguns gestores com relação a isso. Faz sentido realmente a resistência deles, a gente vai tratar já já. Mas enfim, então nós fizemos um brainstorm, nós abrimos uma tela, abrimos um documento, compartilhamos um documento e nós fomos pensando e colocando e falando, pensando, falando, debatendo o que é que você acha disso, isso aqui tá legal, a gente coloca isso, tira isso. Enfim, foi uma verdadeira prática de brainstorm, efetivando ali, registrando tudo que a gente estava fazendo para que o procedimento fosse com base no que a gente estava fazendo. Então, realmente me deu muita satisfação. Quem gosta de gestão e liderança realmente não tem, e produtividade, não tem como não se sentir satisfeito em ver o time participando de uma ação como essa. Então, um grande abraço para vocês que estiveram comigo hoje nesse brainstorm. Muito obrigado e parabéns. Parabéns pelo esforço, pela dedicação. Então, vamos lá. A resistência de muitos gestores é a seguinte: eu não vou ouvir o time porque eu tenho receio de que, isso eu estou falando aqui, a resistência de alguns gestores, eu tenho receio de que esse ponto de vista deles não seja o melhor. E eu tenho receio de que eu tenha que acatar esse ponto de vista divergente deles. Então vamos lá tratar. Eu quero dizer para você que você não necessariamente precisa acatar esses pontos de vista. Não necessariamente você precisa acatar. Você pode muito bem coletar todas as opiniões, todas inclusive as que são diferentes das suas, são divergentes das suas, que são contrárias às suas, e você precisa perceber o seguinte: eu sei que no começo, eu sei porque eu já fui desse jeito aí também, como você que está pensando agora, que possa estar pensando agora desse jeito, eu já fui desse jeito, e eu achava que eu teria que acatar aquela situação, eu teria que ouvir, ou então que aquela situação, aquela opinião divergente, ela era
falta de respeito. Olha que mentalidade, que mentalidade. Eu falo não com relação à sua, a minha. Eu tinha essa mentalidade, então não estou lhe julgando. Estou julgando o meu modelo de gestão de décadas, mais de 10 anos atrás, quando eu imaginava isso, que é realmente uma fragilidade, isso aí é insegurança. A gente acreditar que porque o time está divergindo da gente, está pensando diferente, está propondo um ponto de vista diferente, a gente achar que isso é falta de respeito. Isso daí é realmente uma insegurança, é também uma necessidade de controle, é também um medo de rejeição e outras possibilidades. Ou uma dessas, ou todas juntas, ou essas juntas e mais algumas possibilidades. Mas eu não quero aqui julgar, não. Estou só trazendo as possibilidades para que você, gestor, gestora, avalie isso. Eu sei que muitas vezes a gente nem percebe, nem sabe, não tem nem noção de um panorama como esse que eu estou falando. E quando a gente ouve esse panorama, você pode estar ouvindo esse panorama e dizer, poxa vida, será que isso faz sentido? Ou então muitos e muitas vão dizer assim, ou algumas, espero que poucos ou poucas, né, para o seu próprio benefício, porque você vai ter margem para mudar, transformar esse padrão mais rapidamente, e o beneficiário maior disso vai ser você, obviamente. Então, você pode até estar dizendo, não, mas isso daí não vai funcionar, eu não aceito isso, ele está errado. Mas eu a convido a você que possa estar achando também, possa estar considerando que eu estou errado nesses conceitos, pelo menos pare para avaliar esse panorama que eu lhe disse. E tudo bem se você não concordar, mas pelo menos pare para avaliar. É interessante que você pare para avaliar. Será que eu faço realmente isso? Ou se eu faço, eu vou continuar fazendo isso? Pode até dizer que sim, mas vamos avaliar. Por que eu estou fazendo isso? Será que aquilo que ele falou de ter medo de rejeição, ou então de pensar que pode ser falta de respeito do meu time, ou então medo de aceitação, ou então necessidade de controle. Será que isso faz sentido? E depois, se você passar por essa fase, aí depois, com os seus recursos, você vai avaliar. Mas por que será que eu faço isso? Por que eu tenho essa necessidade de controle? Isso é algo mais profundo, obviamente, que não vai dar para a gente tratar numa live, mas é interessante que em um treinamento mais aprofundado, você tem essa oportunidade de ter esse treinamento, de ter essas observações. Por que será que eu tenho essa necessidade de controle? Será que eu tenho esse medo, esse receio de aceitação, esse receio, aliás, de não ser aceito? Será que eu tenho isso? Um receio de rejeição? É isso que eu queria dizer. Será que eu tenho esse receio? Vamos ligar os fatos. Eu sei que sozinho é difícil você ligar os fatos. É interessante realmente ter um mentor ou uma mentora para que ele ou ela lhe ajude a ligar esses pontos, esses fatos, para você compreender que se é uma dessas coisas, ou medo de rejeição, ou necessidade de controle, enfim. Por que é importante? Porque aprofundando isso, você vai ter mais recursos. Mas, enquanto você não aprofunda, vale a pena você ter a ciência de que você, dessa forma, você está tolhendo a opinião dos colaboradores do time. E qual é o prejuízo disso? Porque se não houvesse prejuízo na produtividade, obviamente não faria sentido, não teria necessidade de você mudar esse padrão. Não teria necessidade, obviamente. Faz sentido para você? Porém, o que é que ocorre? Quando você não escuta o time, quando você não escuta as opiniões divergentes, você vai seguir na linha de raciocínio que você tem. Só que mais cabeças pensam melhor do que uma só. Por mais inteligente que você seja, por mais cultura que você tenha, por mais experiência que você tenha, você pode ser, por exemplo, que naquele determinado momento de tomar uma determinada decisão, você não estará em um bom momento, você pode estar cansado, isso pode afetar a sua cognição, isso é normal, gente. É normal, em uma outra live a gente vai abordar, eu vou trazer aqui técnicas para que vocês consigam observar quando é que vocês não estão teoricamente tão bem
para tomar determinadas situações. O nome disso é metacognição. Eu vou trazer depois para vocês dicas que vão fazer realmente um efeito muito bacana nessa percepção de vocês e quando vocês não estarão tão bem para tomar determinadas decisões. Se vocês vão poder adiar aquela decisão, é interessante que adiem quando você naquele momento não está podendo fazer isso. Então vou trazer os fundamentos e também exemplos práticos e o que eu utilizo na minha vida, tanto profissional como pessoal, familiar, inclusive. Então, é interessante você perceber que se você tiver em uma linha só de raciocínio, pode ser que aquela sua linha de raciocínio não traga os melhores resultados. Faz sentido? É claro, né? Faz sentido. Espero que você avalie isso, você faça a reflexão devida para avaliar se faz sentido isso que eu estou te dizendo. Vai ter um determinado momento que você, pensando só, querendo que a sua determinação seja a única, sem você escutar as demais, pode ser que você vá por um caminho errado. Pode ser que você queira seguir este atalho, pode ser que você queira seguir este atalho e este atalho está acidentado. Ou então até o contrário, pode ser que entre esses dois pontos aqui, entre o problema e a solução, o seu time traga a melhor possibilidade, que é essa linha reta em um terreno não acidentado, e não perigoso, mas você, porque não os escutou, faz questão de que o procedimento seja esse, fazer uma curva para chegar aqui. Ou então tem gestores que fazem o seguinte, fazem o time, por essas mesmas questões, fazem o time fazer isso. Fazer um círculo. Por quê? E às vezes vários círculos. Por quê? Porque levam o time a fazer um retrabalho desnecessário. O famoso trabalho invisível. É interessante que se observe isso porque esse trabalho desnecessário, ele gera improdutividade. É óbvio que se você tem um caminho, vamos usar outra folha, se você tem esse percurso a seguir e eu chego para você e digo, não, vamos ter o mesmo resultado fazendo isso daqui, é claro que eu vou produzir muito menos do que eu produziria se eu seguisse esse roteiro. Não precisa de muita reflexão para perceber os resultados disso. Então, quando a gente realmente não escuta o time, a gente se priva de aperfeiçoar, por exemplo, procedimentos. Imagine só que para a gente fazer um brainstorm, que essa tradução é uma tempestade mental, que é a gente expor várias ideias e dali a gente escolher uma, se o seu time não sentir que ele tem vez nisso, se ele sentir, por exemplo, que as ideias propostas você vai tolher, você vai direcionar, e realmente é muito fácil de fazer isso, a gente, quando não tem esse conhecimento, e mesmo tendo, se a gente não põe em prática, inevitavelmente a gente vai tentar tolher as opiniões do time. Então, o time se acostuma realmente a dar uma cota de participação pequena, porque sabe que você vai tolher aquilo. E isso faz com que o time também não amadureça. Porque na medida em que você faz com que o time, permite que o time pense diferente de você, e eu ressalto aqui, o time pensar diferente de você não significa que o time está lhe desrespeitando. Entenda isso, compreenda isso, internalize isso. Quando você colocar isso em prática, você vai observar ganhos tremendos. Pessoas pensando com você, é como se o seu cérebro aumentasse de tamanho, meu amigo, minha amiga. É como o seu cérebro aumentasse de tamanho. É a sensação metafórica, obviamente, que eu sinto. A minha cabeça já é enorme, não dá para ficar maior do que isso. Mas metaforicamente, filosoficamente falando, é o que eu sinto, é a figura que eu acho mais interessante, que eu acho que mais cabe nisso, quando eu estou fazendo um brainstorm com o meu time, quando eu abro espaço para eles divergirem e
colocarem ideias distintas, inclusive ontem e hoje nós fizemos isso, ontem também nós fizemos, eu sinto como se o meu cérebro aumentasse a habilidade dele, é como se eu me sentisse mais inteligente, eu me sinto mais inteligente, na verdade, quando eu abro esse espaço, porque é como se a inteligência de cada uma daquelas pessoas, o ponto de vista de cada uma delas aumentasse, e na verdade é isso, aumenta obviamente o leque do meu repertório, porque pode ser que tenha pontos de vista ali que eu nem imaginava em ter. E eu já vi vários episódios em que realmente era desse jeito. Expuseram pontos de vista que eu, com certeza, naquela reunião eu não teria. E quando expõe, eu, poxa vida, eu fico pensando comigo mesmo, que maravilha, é mais uma coisa que eu já vou absorver. Então, o seu leque de repertório aumenta. E não só isso, você, gestor, gestora, aumenta o seu leque de repertório, como também o seu time amadurece. Como assim, Romulo, meu time amadurece? Seu time vai amadurecer para ficar mais autônomo, para não depender tanto de você. Porque se o seu time depender muito de você, eles vão, inevitavelmente, se dirigir a um esquema de pensar como você. Porque se eles dependem do seu entendimento, do seu ponto de vista sempre, é como se você não estivesse dando espaço para que eles pensassem de forma diferente. Faz sentido para você? Então, se você faz com que seu time dependa de você, nas ações, nos pontos de vista, você vai continuar pensando só. Se você tivesse um time de 10, mas com um só pensamento. Olha que coisa pequena, né? Um só pensando? Claro que não. Dá espaço aí para todo mundo pensar. O seu time vai ganhar muito com isso. Você também vai ganhar muito com isso. O seu repertório vai aumentar de forma extraordinária. Porque, inclusive, às vezes você já tem tantas gestões de relacionamento ali para você administrar, tem outros projetos, tem um networking também que você tem que fazer, você tem que estar preparado para situações antifrágeis, você tem que estar ali com a cabeça boa para quando acontecer alguma coisa, algum imprevisto, você ter a habilidade cognitiva para desenrolar ali, descascar algum abacaxi, e o seu time ajudando, expondo ideias, eles vão ser capazes, eles são capazes, eles são sempre, mas eles vão conseguir ali contribuir para que você, obviamente, tenha um repertório maior. Eu já passei por várias situações em que já faz um tempo realmente que eles sabem, eles estão me assistindo ou vão me assistir, sabem que sempre eu chamo o time para que a gente avalie as circunstâncias e tome ali as iniciativas cabíveis, todos os nossos projetos, as nossas delegações, as nossas metas são todas conversadas e é muito bom porque não é só bom para mim, é bom para eles também. O time produz muito melhor, o time se engaja muito melhor e o time mantém a saúde por mais tempo possível, porque você gestor, você gestora sabe que a questão do absenteísmo, para quem não sabe o que é absenteísmo, é a questão do afastamento por licenças médicas. Esse tipo de coisa é realmente algo que nos deixa, quando ocorre, nos deixa muito ansiosos. Nós, gestores, ficamos realmente... tem um impacto na gente. Realmente os colaboradores, alguns colaboradores não entendem, nem imaginam que realmente essa questão de licenças médicas mexe com a cabeça da gente, realmente nos preocupa. E você, gestor, gestora, sabe do que eu estou falando. E se você implementar isso que eu estou te dizendo, não só isso, mas as outras coisas que a gente vem abordando ao longo das lives, a produtividade, sua produtividade vai ser maior, o engajamento vai ser maior e o índice de absenteísmo vai ser o menor possível. Pode ter certeza do que eu estou te falando. E outro fator favorável, falei aqui agora por último, do engajamento, quando você permite que o seu time manifeste também os pontos de vista divergentes, eles também se sentem mais engajados, porque eles se sentem mais legítimos dentro do time. O sentimento de afiliação ali, de pertencimento é maior. Com isso libera mais dopamina, libera mais ocitocina. Isso vai proporcionar uma satisfação maior, vai também sedimentar um hábito.
de que é estar conectado com o time, mantendo aquela relação social, porque a ocitocina e a dopamina juntas fazem com que esse roteiro vire um hábito, o organismo mesmo, o corpo da gente vai sentir satisfação nisso, e assim como determinados hábitos que nos proporcionam prazer, esse também vai proporcionar prazer. É como se fosse realmente uma química viciante, no bom sentido, e que faz com que a gente, por causa disso, entre nesse hábito. Então, eu te sugiro a fazer isso, inclusive por isso, porque no início você pode até sentir uma certa dificuldade, mas depois que você implementar esse hábito, você realmente vai conseguir sustentar isso sem esforço, vai entrar no seu padrão, vai entrar no seu roteiro, porque a química do seu corpo vai te ajudar a fazer isso. A dopamina e a ocitocina vão te ajudar realmente a deixar esse esquema mais sustentável. E eu não pedi no início da live, mas é interessante que você, quando você puder, você compartilhe esse conteúdo com os gestores e gestoras que estão ainda nesse procedimento de querer que o time pense exatamente, concorde com tudo que o gestor faz. E olha, eu já observei isso em algumas circunstâncias e realmente o time fica receoso de dar palpites, não quer manifestar nenhuma divergência, porque já tem sinais de que a gestora ou de que o gestor vão pensar que é falta de respeito. Então, mas por quê? Porque o gestor, a gestora já tem ali, aparenta, não é nem, às vezes a pessoa não é nem dessa forma, mas como ela não manifesta a abertura, olha que interessante, às vezes o gestor ou a gestora não querem fazer isso, não querem engessar o time. Preste muita atenção no que eu estou te dizendo. Você, gestora, gestor, pode ser que você realmente não queira o seu time engessado. Pode ser que você queira realmente que eles se manifestem, mas você não conseguiu ainda deixar claro para eles que eles podem se manifestar. Então, se esse é o seu caso, comece a partir de agora a pensar em estratégias para você mostrar para eles, para que fique visível para eles que você acata esses pontos de vista deles, que eles podem ficar à vontade para que nas reuniões eles possam manifestar os pontos de vista. E se você fizer isso, o decorrer desse processo é você chegar em episódios, como por exemplo o que eu tive hoje, como eu falei, que foi bem interessante, de você fazer um brainstorm, de você ali para resolver uma situação, porque assim, nos treinamentos, os aperfeiçoamentos que a gente faz, que você faz, que muitos profissionais fazem, é comum a gente fazer esses brainstorms e são tidos como dinâmica, né? Vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos botar aqui várias palavras, vamos fazer um brainstorm para avaliar o que a gente vai fazer. Isso é teoria. Mas na prática, gente, isso é genial. Hoje eu fiz isso na prática com o meu time. E é maravilhoso, porque realmente funciona, porque tem muitas pessoas, como eu disse agora, por último, que usam isso só na prática, só na teoria, só nos aperfeiçoamentos. O instrutor leva lá para a lousa e tal, e vamos lá, vamos aqui fazer um brainstorm, várias palavras, vamos ver o que a gente tira de ideia, enfim, as dinâmicas são as mais variadas possíveis. Mas isso não é para ficar só na teoria, é na prática. E se você não dá espaço, se você não está dando espaço para o seu time se manifestar, expor os pontos de vista, você não vai conseguir fazer esse brainstorm. Você não vai conseguir fazer o brainstorm. Mas e qual é a vantagem do brainstorm? A vantagem do brainstorm são várias. Dentre elas, vai surgir algo que você não criaria sozinho. Você vai poupar sua energia, porque por mais que você se esforce, você vai, obviamente, se você não fizer o brainstorm dessa forma, você vai pensar só, você vai demorar mais tempo, vai investir mais energia, podendo estar investindo tempo e energia em outra coisa, das suas atividades já tem, das atividades típicas, aí você vai estar investindo mais tempo, mais energia, não vai ficar, mesmo com esse tempo e energia, por mais inteligente que você seja, a probabilidade é de que não seja uma decisão tão interessante como seria se fosse com o brainstorm, com o time reunido. Você vai aprender mais coisas com o brainstorm, outros pontos de vista, ideias que você não imaginava. Aquelas ideias podem fazer, inclusive, parte do seu repertório, como eu já disse.
Já participei de vários episódios desse em que o ponto de vista, as ideias, as opiniões dos outros membros do meu time entraram para o meu repertório e fizeram parte ali das alternativas que eu teria em outras situações. E o time se engaja mais, a coisa fica mais organizada, o time fica mais fortalecido, o time se visualiza mais, o time se conecta mais e uma coisa que é super interessante, o time trabalha pelo time. Isso tem um poder muito grande com relação à produtividade, ao engajamento e à redução do absenteísmo. O time trabalhar pelo time. Isso é muito importante de você ter em mente essa situação. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês realmente avaliem essas situações, implementem com o seu time, vejam o que é possível fazer, comecem a treinar, comecem da forma que vocês puderem, ouvindo as opiniões. Se você ainda está cabreiro ou cabreira ali de pedir no grupo, todos reunidos, pede de um por um, pede a opinião de um por um. Chega pro fulano A e diz, olha, eu tô com essa dúvida aqui, o que é que tu acha que seria interessante a gente fazer com relação a isso? Depois chega pro B, se você não se sentir à vontade, obviamente. Mas o mais interessante era que, se possível, você fizesse logo com o grupo todo. Mas se você ainda não se sente à vontade, começa assim de pouquinho até que você chegue ao padrão de permitir que o grupo manifeste isso, e espero que você chegue a esse padrão de poder fazer esses brainstorms. O seu time vai crescer muito com isso, você vai crescer muito com isso, a produtividade vai crescer muito com isso, o engajamento vai crescer e o índice de absenteísmo vai diminuir super consideravelmente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Um abraço e até quinta-feira, depois de amanhã, às 19 horas. Tchau, tchau.